Eu sempre tive vontade de vir aqui no segundo canal e contar um pouquinho da minha história. Não que seja uma história muito longa, eu sou um pivete de 24 anos. E acabou rolando um convite da Caixa para que eu fizesse um vídeo contando um pouquinho da minha história, porque eles consideraram que eu sou um brasileiro que conseguiu vencer. Eu não sei, só se eu venci no videogame. Bom, eu vou contar então aqui um pouquinho desses 24 anos de moto passando na rua. Eu acho que vale a pena começar falando sobre um fato que as pessoas sempre pensam em relação a mim, que as pessoas olham pra mim e acham que eu nasci em berço de ouro. Para início de conversa, eu nasci e cresci num bairro do Rio de Janeiro. Eu não tirei cera não, tá? Eu só cocei o ouvido. Apesar de que essa é sempre a desculpa pra quem tirou cera. Eu nasci e cresci num bairro do Rio de Janeiro que é considerado bem pobre, que se chama Engenho Novo. Se você nasceu no Engenho Novo também, oi. E é um bairro que não tem muitas condições financeiras. Então eu cresci numa rua que era de paralelepípedo, onde eu jogava bola e esfolava meu dedão do pé e sempre arrancava aquela capa do dedão do pé, sabe? Esse é o dedo da mão, mas o do pé. E aí ficava aquele sangue, realmente tinha que passar remédio, que ardia. Aliás, eu acho que a geração mudou muito depois que o remédio de ferida parou de arder. Mas enfim, a minha família nunca teve muita condição financeira. A minha mãe era secretária de uma creche e meu pai é psicólogo. Inclusive eu lembro da minha mãe, eu crescendo e vendo sempre ela tendo que lidar com as dívidas do cartão para poder comprar supermercado, por exemplo. Então, essa história de que eu já nasci com condição e rico e etc, ela não se enquadra em nada na minha vida. Mas também não é algo que me dê orgulho, não. As pessoas têm muita mania de dizer, eu tenho orgulho de ter nascido pobre, não sei o quê. Que nasceu rico e venceu na vida também sendo rico, não é menos. Mas apesar de ter nascido pobre e a minha família não ter muita condição financeira, uma coisa que meu pai sempre prezou muito foi por me dar uma educação num colégio legal. Então ele me matriculou num colégio bom, lá do Meier, que é outro bairro suburbano aqui do Rio de Janeiro. E eu sempre me dediquei bastante na vida, principalmente pelas coisas que eu gosto, pelas coisas que eu realmente me interesso. Eu tenho um problema crônico que se chama déficit de atenção, só que o meu é meio que elevado à 25ª potência. Então eu tenho algumas dificuldades. Por exemplo, se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente não faço. Eu simplesmente deixo pra lá. E isso é muito ruim. Mas em compensação, quando eu gosto de alguma coisa, eu viro a pessoa mais enlouquecida do mundo sobre aquela coisa. Então foi bom para me especializar nas coisas que eu gostava, mas também é ruim porque eu não sei nada de matemática, nem de química. Quando eu tinha 13 anos eu entrei no teatro, que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, provavelmente. E aos 14 anos, justamente pela minha família não ter muita condição, eu comecei a trabalhar. Eu comecei com 14 anos trabalhando numa loja que vendia utensílios de metal, normalmente para camelôs, para fazerem chaveiros, esse tipo de coisa. Então a pessoa chegava, pedia, eu olhava para ela, falava com aquela voz de criança virgem. O que você quer? Você quer chaveiro? Eu não era um muito bom vendedor. Mas serviu para conseguir juntar um pouquinho de dinheiro e logo em seguida eu montei um serviço de telemensagem. Alguém lembra de telemensagem? Você ia fazer aniversário, aí a pessoa contratava um serviço de telemensagem, você recebia uma ligação. Olá, você tem uma mensagem de aniversário para você. Parabéns, hoje é seu aniversário, você é lindo e eu sou um babaca que recebe pra ficar cantando em telemensagem. E eu fazia isso, eu fazia esse tipo de serviço com 14 anos, só que não deu certo. Agora muita gente vai me perguntar por que você começou a trabalhar cedo, né? Principalmente porque eu tava cansado de quando eu saía com os meus amigos eu ter que escolher se eu ia ao cinema ou se eu comia. Eu só podia escolher uma das duas coisas. Então eu comecei a trabalhar principalmente por causa disso. Mas enfim, como não deu certo a minha carreira no incrível mundo das telemensagens, ainda bem, porque um ano depois acho que as pessoas simplesmente perceberam que era muito brega e muito escroto, eu decidi ir por outro caminho. Então eu percebi que eu gostava muito de internet, eu gostava muito da parte de criação de sites. E aí eu decidi estudar design gráfico. E acabou funcionando, e eu acabei virando um designer gráfico de certa forma, legal. E com 15 anos eu consegui meu primeiro emprego como estagiário de design. E acabou que eu realmente me dediquei muito a isso. Como eu falei, quando eu gosto de alguma coisa eu fico obsessivo e compulsivo com aquela coisa. E acabei ficando obcecado por criação de sites, por internet e etc. E aos 16 anos eu criei um site que muita gente pode conhecer que se chamava isfree.tv, que era um site sobre seriados, e acabou virando o maior portal de seriados da América Latina, o que me dá muito orgulho até hoje, porque era um portal muito bacana e que eu sinto muita falta. E essa minha carreira no design acabou sendo tão obsessiva mesmo, que aos 17 anos eu comecei a dar aula, que era uma coisa muito engraçada, porque as pessoas chegavam e achavam que eu era o aluno mais novo da sala, e no final eu era o professor, dando aula para nego de 35 anos. E ao mesmo tempo, durante todo esse momento, eu continuei minha carreira no teatro. Carreira, era teatro amador, não era uma carreira, mas eu fazia por hobby e gostava muito, era o maior prazer da minha vida, na realidade. E com 15 anos eu ganhei meu primeiro prêmio no teatro. Eu vou mostrar pra vocês meu primeiro prêmio no teatro. Pera aí. Achei! Esse foi o meu primeiro prêmio do teatro. É um Oscar. Não foi no cinema, foi no teatro.
Mas eu guardo com muito orgulho até hoje. E depois, no ano seguinte, eu ganhei esse aqui, que é maior. E é a mesma coisa. E esse foi o prêmio de melhor ator do ano pela peça Grease, que eu fiz interpretando o Danny Zuko num musical. Enfim, o resumo da minha vida na época era: eu tinha 18 anos, eu tinha conquistado alguns prêmios no teatro, estava muito feliz por isso, estava indo bem no mercado de trabalho, conseguindo muitos trabalhos como freelancer de design gráfico e trabalhei em várias empresas até meus 18 anos e dava aula, ou seja, estava tudo indo bem. Então aos 20 anos eu decidi o quê? Vou morar sozinho, né? A ideia é legal, é bacana, só que eu me ferrei inteiro. E foi o ano de 2008, que foi o pior ano da minha vida. Primeiro, a Spree fechou, porque começou a ficar cara demais para ficar no ar e era um projeto sem fins lucrativos. E ela teve que fechar, meio que foi a falência, assim como o meu serviço de telemensagens. Aos 20 anos eu tinha colocado duas coisas em falência. Nunca tinha parado para pensar nisso. Além disso, em 2008 foi a porcaria da crise econômica e eu perdi a maioria dos meus clientes como freelancer. Ou foi a crise econômica ou eu fiquei muito ruim, mas eu prefiro acreditar que foi a crise econômica. E para completar o ano, eu ainda tomei um golpe de uma quadrilha que limpou minha conta. Literalmente. Conclusão, eu tive que juntar as minhas coisas e voltar para casa da minha mãe, o que não foi uma coisa muito legal na época. E nesse momento eu realmente contei muito com a ajuda da minha mãe e do meu pai, que foram fundamentais nesse período. O meu pai virou pra mim e falou: cara, lê um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e esse livro realmente ajudou muito a fortalecer esse momento da minha vida. E minha mãe ajudou sendo ela, que é a pessoa mais incrível da face da Terra. Agora eu tô meio cansado desse cenário, eu vou pra outro. Uma das coisas mais legais que eu ouvi nessa época foi quando falaram pra mim: às vezes é importante dar um passo pra trás pra poder dar 2 passos pra frente. Hoje eu percebo que se eu não tivesse perdido tudo e voltado pra casa da minha mãe, eu não teria de fato entrado no caminho que eu deveria ter entrado. Porque foi na casa da minha mãe que eu realmente comecei a trabalhar de novo de uma maneira mais focada, sem a loucura de tipo, moro sozinho, uhul, vou party every night e etc. E principalmente comecei a pensar o que eu poderia fazer que juntasse a minha carreira artística e a minha carreira na internet. Que eram as duas coisas que eu fazia, eram as duas coisas que eu mais gostava de fazer. E são nesses momentos, eu acho, que a gente tem que realmente pensar como é importante que a gente, num momento de derrota, num momento de crise, a crise, existem 2 saídas. Você pode enxergar a derrota e ficar amargurando essa derrota, ou você pode enxergar a oportunidade. Oportunidade de se reinventar, de começar do zero, de fazer tudo diferente. Foi exatamente o caminho que eu decidi seguir. E foi quando eu comecei a pensar nos vídeos. E comprei uma câmera. E ficou muito tempo guardada no armário. Bom, foi aí que eu realmente, em abril de 2010, depois de já ter passado por muitas coisas, muitas vitórias e muitas derrotas, eu comecei a fazer vídeo. Eu liguei a câmera e comecei a falar a primeira coisa que passava pela minha cabeça. E ficou muito ruim. Mas aí eu gravei de novo. E ficou ruim de novo. Só que aí eu gravei de novo. Então eu acho que se tem 2 coisas que eu posso falar pra vocês aqui nesse vídeo e que são bacanas. Primeiro, no momento de crise, enxergue a oportunidade e se reinvente. Segundo, persista quando você realmente acredita em alguma coisa. A persistência muitas vezes faz você chegar lá. E eu fui persistente e eu continuei gravando, mesmo achando que estava muito ruim, até o momento em que simplesmente as pessoas consideraram bom. E o Não Faz Sentido nasceu e que possibilitou tudo na minha vida. Hoje eu tô num caminho muito bacana, eu criei minha própria empresa, que é a Parafernália. O Não Faz Sentido continua e continua tendo uma audiência incrível, mesmo depois de 2 anos e meio de projeto. O que me dá muito orgulho, por sinal. Vocês são muito legais, muito obrigado. E é isso, a minha história é essa. Essa é a minha vida. Não é lá grande coisa, mas é legal.